Olá, meninos, estou aqui novamente para a gente dar continuidade aí na nossa matéria, mas na verdade, essa parte que nós vamos ver aqui hoje, simplificando expressões com radicais, na verdade não tem nenhuma novidade. É todas as propriedades que nós vimos sobre radicais, né, sobre raiz, nós vamos, na verdade, tentar utilizar todas dentro de um exercício para simplificar, certo? Então, vou fazer com vocês dois exemplos que, na verdade, são exercícios aí da apostila. Então, eu vou fazer o exercício 1A e o exercício 1D, os dois da página 62, tá? Como exemplo, e aí vocês vão tentar fazer o restante. Então, como eu falei, na verdade, nós vamos reunir aqui todas as propriedades que a gente viu de radicais para tentar resolver essas expressões. Então, olha só, o que eu tenho no caso do exercício 1A? Bom, 0,2 ao quadrado. O que é 0,2 ao quadrado? 0,2 vezes 0,2, que dá 0,04. Mais, quem que é a raiz quadrada de 400? Que número vezes ele mesmo que dá 400? 20. 20 vezes 20, 400. E aqui, eu posso multiplicar duas raízes? Posso, né? Porque elas têm o mesmo índice, ó, sinais diferentes, menos. Raiz de 5 vezes raiz de 20, raiz de 100. Vou melhorar isso daqui um pouquinho. Quanto que é a raiz de 100? 10. Não esquecendo que esse menos estava fora da raiz, por isso que eu coloco. Então, o que a gente pode fazer aqui? Olha, quanto que é 20 menos 10? 20 menos 10, não é 10? Aí eu pego 10 mais 0,04, dá 10,04. E a conta termina aqui, certo? E aí eu vou fazer o exercício 1D, que ele já envolve outras propriedades. Então, olha só, primeira coisa que vocês vão tentar fazer é resolver as raízes quando elas forem exatas ou tentar simplificá-las. Então, olha o que acontece aqui. Ah, eu tenho que racionalizar aqui? Depende, vamos ver primeiro se essa raiz não é exata. Quem que é a raiz de 900? É 30? Porque 30 vezes 30 é 900. Olha, a raiz só está no denominador. Então, menos. Quem que é a raiz de 400 que a gente acabou de ver? 20. E a raiz de 25? 5. E aqui embaixo, quem que é a raiz de 1.600? 40. Bom, se vocês quiserem melhorar isso daqui um pouquinho, o que dá para eu fazer? Sempre eu trabalhar com um número inteiro ou com fração simplificada é melhor. Então, por exemplo, olha, 5 trintaavos, não dá para dividir por 5 e por 5? Vai dar quanto? 1 sexto. E 20 dividido por 5 dá exato, dá 4, tá? E esse 40 vai continuar aqui embaixo. O que eu vou fazer? Aqui eu vou subtrair essa fração com este número inteiro. Bom, quando não tem ninguém, posso pôr 1. Quem que é o MMC entre 6 e 1? 6. Não pode esquecer de dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 6 dividido por 6, 1 vezes 1, 1. 6 dividido por 1, 6 vezes 4, 24. 40 continua aqui. Agora, eu tenho 1 e devo 24. Eu devo 23 sobre 40. Gente, se vocês prestarem atenção aqui, eu tenho uma divisão de duas frações. Ah, mas eu não tô vendo a segunda fração. Coloca um embaixo. Olha, eu tenho essa fração dividida por essa. Qual que é a regra de divisão de frações? Você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 40 sobre 1 é 1 sobre 40. E aí, como que eu multiplico duas frações? Sinais diferentes menos, né? Aí eu faço numerador por numerador e denominador por denominador. Então, a gente faz assim, 23 vezes 1, 23. Quanto que é 6 vezes 40? Quanto que dá? 240, certo? Não vai dar para simplificar essa fração. Então, termina aqui. Então, nos outros exercícios, vocês vão tentar usar tudo que a gente aprendeu sobre raiz.
racionalização, simplificação, para tentar resolver todas essas expressões, correto? E aí, eu vou para a última aula dessa matéria, que eu acho que é a mais fácil de todas, que é potência de expoente racional, certo? Vocês vão achar essa daqui bem fácil, vocês vão fazer os exercícios bem rápidos também, certo? E qual é a regrinha? Toda vez que o expoente de uma potência for uma fração, eu posso transformar numa raiz. De que maneira? Eu fiz a regrinha aqui em cima para vocês, olha que fácil. Na verdade é o seguinte, gravem isso. Quem tá embaixo sobe, quem tá em cima desce, tá? Sempre essa regrinha. Como assim? Vamos pro exemplo que fica mais fácil. Olha só, 16 elevado a 1/4. Como que eu escrevo essa fração? Desculpa, como que eu escrevo essa potência de expoente fracionário como uma raiz? Então, vai ficar a raiz de 16. Esse número aqui, a base, sempre vai continuar aqui. Agora, quem tá embaixo sobe, quem tá em cima desce, certo? Se der para resolver, a gente vai resolver. Como assim? Bom, 16 elevado a 1 é 16. Raiz quarta de 16 é exata? Sim. Quem que é? Que número vezes ele, vezes ele, vezes ele que dá 16? O 2, tá? Se a raiz for exata, vocês vão resolver. Se a raiz não for exata, não tem necessidade. Ah, mas Isa, aqui é um número decimal, não é uma fração. Mas todo número decimal eu não consigo escrever como uma fração? Certo? O 2,5, vocês podem fazer daquele jeito assim, olha, tampa vírgula, que número que vocês estão vendo? 25, né? Uma casa depois da vírgula, então é o 10, certo? Mas a maneira mais fácil é a gente sempre escrever a fração mais simplificada possível. Não dá para dividir por 5 em cima e por 5 embaixo? Que vai dar 5 sobre 2. Ah, eu já consegui ver aqui que 2,5 é 5 dividido por 2, já posso colocar direto? Pode. Então, 4 elevado a 2,5 é a mesma coisa que 4 elevado a 5 meios. Transformei em fração, agora é só usar a regrinha. Então, vamos lá. Isso vai ser a raiz de 4. Quem tá embaixo sobe, quem tá em cima desce. Certo? E agora, será que eu vou ter que fazer 4 vezes 4, 5 vezes? Gente, vocês até podem fazer dessa maneira, certo? Porém, tem uma maneira mais fácil. Se vocês quiserem fazer 4 elevado a 5 e tentar ver se é uma raiz exata, podem ficar à vontade, tá? Eu vou explicar a maneira mais fácil. Qual é a maneira mais fácil? Eu não posso escrever no lugar desse 4, eu não posso escrever 2 ao quadrado? Então, ó, no lugar do 4, eu escrevi 2 ao quadrado. E o restante eu vou copiar, ó. Esse 2 aqui nem precisa colocar, né? Porque a raiz quadrada a gente já sabe que é 2. Mas o 5 aqui, ele continua. Aí, o que que acontece? O que que eu tenho aqui dentro? Uma potência de potência. Você conserva a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 5, 10. Certo? Gente, se vocês olharem aqui, raiz quadrada de 2 elevado a 10. Para você não ter que fazer 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes, que seria a mesma coisa que você fazer o 4 elevado a 5, o que você pode pensar? O índice aqui não é 2? Se o índice e o expoente são iguais, eu posso cancelar, posso cortar. Mas se eles forem diferentes, o que eu posso tentar fazer? Simplificar. O índice e o expoente, dá para dividir por quanto? Não dá para dividir por 2 e por 2? Ah, mas se eu dividir 2 por 2, vai dar 1. Não tem nenhuma raiz de índice 1. Gente, por que não tem nenhuma raiz de índice 1? Porque quando você divide aqui e dá 1, quer dizer que é uma raiz exata, quer dizer que ela desaparece, tá? Então, você simplificou aqui. O índice deu 1, quer dizer que não é índice, quer dizer que é uma raiz exata. Então, a raiz desapareceu. Aí, só vai ficar assim, 10 dividido por 2, 5. Quanto que é 2 elevado a 5? 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32. Mas lembrando, eu tô tentando usar as regras, todas as regras que a gente aprendeu de raiz para facilitar. Se aqui você quisesse ter multiplicado 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, depois ter encontrado a raiz quadrada, daria o mesmo resultado, tá? Cada um faz da maneira que achar mais fácil.
Agora esse daqui, olha, 9 elevado a menos meio. Toda vez que tiver negativo, a gente sabe que é a fração que está negativa, mas nós vamos ter que colocar um sinal ou no numerador ou no denominador. Como a gente não tem raiz de índice negativo, você sempre vai colocar esse sinal de menos junto com o expoente. Então, isso aqui vai ficar raiz de 9. Ó, quem tá embaixo sobe, quem tá em cima desce. Então, sempre que tiver negativo, vocês vão colocar o negativo no número que tá aqui no expoente, certo? E aí, vamos lembrar aqui, raiz quadrada nem precisa colocar o 2, né? Toda vez que eu tenho um expoente negativo, como que eu faço esse expoente virar positivo? É só você inverter a fração. Ah, mas não tem fração aqui, mas embaixo do 9 não é 1? Quem que é o inverso de 9 sobre 1? 1 sobre 9, certo? Aí o expoente fica o mesmo, só que fica positivo. Mas qualquer coisa elevado a 1 dá ela mesma. E aí eu posso resolver isso daqui. Como que eu acho a raiz de uma fração? A raiz do que está em cima e a raiz do que está embaixo. A raiz de 1 é 1. E a raiz de 9 é 3. Então, isso daqui dá 1/3. Certo? Então, lembrando desta propriedade aqui, né? Que eu acho que é bem simples. Vocês vão tentar fazer os exercícios das páginas 66 e 67 para a gente terminar este módulo. E qualquer dúvida, só me procurar no particular ou no grupo, tá? De matemática, que eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. Um beijo!